Ei, gente, boa noite. Estamos escutando bem? Tenho o costume de usar o microfone, mas vamos lá. Primeiramente, queria agradecer de verdade assim, o convite da Luana e da Ana. Fico muito feliz assim, de ter tanta gente convocada aí, né, a pensar a psicanálise, a clínica psicanalítica contemporânea, numa época onde ela tende a ser cada vez mais desqualificada, né? Então, acho que isso que materializa um bom encontro, que é o que eu vou tentar, a partir de algumas perguntas disparadoras, trazer. Sendo mal de professor ou não, eu tentei elencar alguns tópicos que eu vou falando aqui, senão eu vou associar livre por infinito. Mas a gente vai tentar aqui dar um contorno, tá? Eu pensei, no primeiro momento, nessa frase, né, o que permite um encontro entre analista e analisando, a partir de 3 perguntas. Primeiro, o que assegura uma análise? Ou seja, assim, basta o paciente ir ou analisando ir no consultório que está sendo feita a análise, tendo a pensar que não, isso não é garantido. Há desencontro no encontro? Esse é um dos paradoxos que eu vou tentar trazer aqui para a gente pensar junto, porque eu sou atravessado bastante pela clínica winnicottiana, apesar de não só, mas o Winnicott trabalha muito com paradoxos, então acho que quando a gente encontra, a gente desencontra mutuamente com o outro. Aí, nesse caso, com o paciente, né? Enquanto analista. Por que o atendimento online permanece? Eu não acho que uma justificativa um tanto quanto simplória de que a pandemia mostrou que é possível, agora baste como resposta. Eu acho que não. As poucas experiências que eu tive de atender, por exemplo, pessoas fora do país, eu fui entendendo na minha supervisão pessoal que os pacientes também procuravam uma língua materna. Né? Então, assim, tem algo aí também ancorado nessa busca, com fusos horários totalmente distintos do nosso, querendo talvez um colo, né, à la brasileira. E aí eu parto do pressuposto de que, para acontecer um encontro de fato analítico, é necessário um desencontro. Na medida em que o analista se depara com os tropeços da linguagem do paciente no setting, aquilo que ele não queria dizer que escorrega na fala, que é o famoso ato falho, um riso imotivado, dependendo de alguma intervenção, um silêncio que não é convidativo e que vira uma angústia. Então, quando o analista se depara entre aquilo que é dito e sentido pelo paciente, ele está falando uma coisa, o corpo está, vamos dizer assim, demonstrando outra. E quando do lado do paciente, ele se dá conta, que eu acho que o processo de análise não deixa de ser um pouco isso, de que ele não vai encontrar todos os pingos nos is que ele procura. E isso, para a psicanálise, é muito importante. A gente não desqualifica ou invalida essa questão. Pelo contrário, eu tendo a pensar que ela é o motor, a gasolina, o afeto que permite o enlaçamento, a postura do paciente com a gente. Ou seja, bom, tem algo ali que eu não vou encontrar todas as respostas, mas eu estou entendendo que me escutar o outro pode ter efeitos na minha história, né? Não necessariamente mudar o passado, mas talvez poder sentir novos sabores ao falar de histórias de tanto quanto traumáticas, porque a gente sabe que atender pessoas não é simples. Acho importante pontuar isso. A gente escuta histórias muito terríveis às vezes, e se a gente não se ancorar, sem cair no tom da dependência que eu estou querendo dizer, mas no sentido da sustentação, de uma análise pessoal, de uma supervisão, estudos teóricos, a gente não consegue, de fato, fazer uma clínica que eu diria ética, singularizada, acolhedora e humanizada, né? Porque a gente está falando de pessoas. É gente atendendo gente, a gente escutando gente. Né? Bom, então ambos, o analista e o paciente, ao se encontrarem / desencontrarem no processo analítico, vão se deparar com a falta. Né? E é isso que vai ser o motor, ao meu ver, de que possa acontecer de fato uma análise. E aí eu fiquei pensando também, em tempos muito de neoliberalismo, de necropolítica, né, de política da morte, a gente tende a pensar que a clínica do sucesso em campo psicanalítico seria uma clínica necessariamente lotada na agenda. E aí eu fico me perguntando, será? É isso assim, que faz um bom analista? Ter a clínica lotada? Ele está escutando como? Como é que é poder escutar o paciente depois de 10 atendimentos no final do dia e da tarde? Eu tenho meu limite. Eu acho importante a gente poder escutar e perceber o nosso diante disso, né?
Então, essa clínica que é vendável pelo modelo neoliberalismo, né? De uma clínica de sucesso, uma clínica que está sempre em alta, de que eu estou sempre feliz atendendo, eu desconfio, porque atender e escutar pessoas nos traz angústia. Por isso que eu concluí a necessário direcionamento de levar essas questões para a análise pessoal e para a supervisão. E aí, bom, uma clínica de sucesso é todos os pacientes não discordarem do analista, né? Assim, você tá certo, que ótima interpretação. Nossa, né? Eu acho um pouco complicado, né? Eu, enquanto analista, escutar isso de todos os pacientes. Alguma coisa para mim tá errada. Porque é importante nesse desencontro, ao encontrar com o outro, que eu não vire um espelho, que eu fracasse, que eu derrape também interpretações. Isso não é programado, né? Mas que eu mostre para aquele paciente a minha falta também constituinte, enquanto sujeito que, bom, posso ter uma escuta apressada, posso ter uma escuta ansiogênica, uma intervenção também quanto violenta, né? A gente não pode deixar isso de lado. Então, vamos dizer assim, que eu defendo, estou pensando a partir de agora, assim, dessa conversa, de defender uma clínica do fracasso, onde a gente vive num mundo que tudo tem que ser, né, sucesso, tudo tem que ser muito purpurinado. A clínica do fracasso, o que eu estou querendo chamar disso? Eu elenquei alguns tons, né? Para mim, sobretudo, o analista poder desiludir o paciente, o seu lugar de mestria. Ou seja, claro que, num primeiro momento, é muito importante, até, eu diria, fundamental, que o paciente nos coloque num lugar um tanto quanto brilhoso demais, né? E conforme ele vai se deparando no processo de análise, que esse brilho todo, na verdade, é a projeção que ele nos coloca, não sou eu. Então, essa clínica do fracasso é eu acolher que o paciente, ao mesmo tempo, me coloque nesse lugar nas entrevistas iniciais, que a gente vai chamar, mas depois vai entendendo que eu sou uma outra pessoa ali que tem uma escuta diferenciada, sim, não é uma escuta de bar, não é uma escuta de amigo, não é uma escuta de filho, é uma escuta profissional, vamos dizer assim, né? Mas que também aponte a diferença. Eu sempre gosto de falar para os alunos, para meus amigos que se convocam, também são convocados pela psicanálise, que a gente não atende espelho. Né? É muito importante a gente não esquecer isso. Então, acho que a clínica do fracasso é acompanhar isso no paciente. Né? Acho que a gente não seja espelho dele. Apesar dele querer muitas vezes que sim. Direto ou indiretamente. Né? Acho que uma clínica do fracasso é a gente poder derrapar em algum momento. Você, às vezes, cheio ali de narcisismo, dizer alguma coisa, o paciente fala assim, não tem nada a ver. E esse nada a ver, não necessariamente a resistência do paciente, porque, foram muitos anos aí de muitos estudos teóricos apontando que tudo é resistência do paciente. E a gente sabe que não é só isso, né? Assim, nós também temos resistência. O que é difícil escutar? O que é difícil escutar na repetição? O que é difícil acolher ali em falas, às vezes, um tanto quanto monótonas, robotizadas, né? E se a gente acolhe a clínica do fracasso na psicanálise, acho que a gente vai estar entendendo que o sintoma, que é muito diferente de uma lógica médica, ou seja, de um déficit, de algo que tem que ser curado, né, assim, arrumado, a gente entende que a clínica do fracasso na psicanálise, acolhendo o sintoma, é entender que aquele sujeito está dizendo para o analista que aquele sintoma não está funcionando mais. Ou seja, aquele funcionamento, a lente que eu tenho para enxergar o mundo, para me ver, para ser visto, não está mais dando certo, vamos dizer assim. Tá, né, cambaleante. E isso é ótimo. Porque a partir daí, onde aquele sintoma vai acossar o sujeito, né, a gente pode tentar fazer algo, saber fazer com isso. Bom, e aí, para a gente poder pensar nessa temática do encontro entre analista e analisando, eu digo não só do encontro geográfico, né, tipo paciente. Mas quando a gente pensa na questão da transferência e da contra-transferência, que eu acho que são dois conceitos fundamentais para pensar essa questão, a gente entra em alguns tópicos. Por exemplo, na transferência, o Freud vai dizer, isso sobretudo lá no caso Dora, que é um texto mais antigo do Freud, né, no sentido cronológico, ele vai dizer que a transferência é uma reedição da vivência do paciente para a figura do analista. Então a gente não pode esquecer isso. O paciente está me chamando de Bruno, o paciente está me chamando de homem, o paciente está me chamando de não sei o quê,
Mas tem algo ali acompanhado na fala, indiretamente, paradoxalmente, duplamente, que carrega uma projeção da minha figura ali, que representa alguma coisa para ele, que possa ser filho, namorado, pai, enfim, um irmão que queria ter. A gente às vezes escuta isso, né? E a questão é, a partir do momento dessa projeção da transferência que o paciente nos coloca, é como a gente maneja. A gente vai responder sempre nesse lugar, muito ovacionado, perigosíssimo, eu acho, né? Mas também não dá para não acolher isso. Não dá para sempre também cair numa angústia assoladora a todo momento, né? Para o paciente, né? Senão também vira porrada terapia. Tá? E a transferência, o Freud vai dizer que ela anda paralela com a resistência. Então, onde há transferência, onde há um desejo de querer saber mais de mim, há também um empecilho que é difícil poder falar de mim ao mesmo tempo. Né? Tem pacientes que vão dizer assim, nossa, eu estou rodando no assunto aqui, mas o que eu queria falar não é isso. Então, bom, está transferido também, mas tem algo ali que emperra. E aí, essa questão, a palavra emperra, eu queria que vocês ficassem com ela, que eu vou chegar para destrinchar um pouco mais adiante. O que emperra uma análise, né? E, bom, a gente estudou muito tempo na psicanálise, eu diria, assim, muito o campo da transferência, ou seja, o lugar que o paciente nos coloca, esquecendo ou não levando tanto em conta a contratransferência, que é o que eu sinto diante do que eu estou escutando. Se a gente entende, né, que somos uma pessoa que é atravessada por afetos não ditos, tabus e traumas também, porque o analista não é um robô, ele não é um ser iluminado, não é um anjo celeste, a gente entende também que algo dali que eu possa estar escutando pode soar para o paciente uma coisa muito pessoalizada, né? Ou seja, é uma fala assim, não, eu queria falar aquilo para ele como se fosse para mim. Não, a gente não pode caminhar tanto quanto nesse lugar, né? A gente tem que saber que a história do paciente é diferente. O que eu estou querendo dizer com isso? Se um paciente, sei lá, se eu sou um analista que tem 2 filhos, aí eu escuto paciente que tem 2 filhos, está trazendo alguma questão de separação. Eu também estou vivendo um momento de separação. Minha fala pode estar um tanto conturbada. E eu não acho que a supervisão e a análise pessoal garantiriam 100% uma fala não enviesada. Porque é isso, os afetos nos movem. A questão é que a contratransferência seja levada em conta no sentido de o que eu senti ao escutar aquilo. Por que aquele paciente me deu sono, mesmo tendo tomado café 20 minutos antes? Por que aquele paciente me deu dor de barriga? E quando acabou o atendimento, a dor de barriga sumiu. Né? O que me faz querer ali ter uma pressa em responder aquela demanda? Ou seja, o nosso corpo, como está bem lá destrinchado no Freud, é inconsciente. A gente não pode achar que inconsciente é puramente linguagem verbal, simbólica. Está no olhar, está no tom da voz, está no silêncio, está na presença viva ou mortífera que podemos ter com os pacientes, seja online ou presencial. Então, o que eu faço com os afetos que podem ser nutridos ou mal digeridos por mim ao escutar aquele paciente é que eu acho que deve ser levado muito em conta nesse encontro entre analista e paciente. Bom, o que eu estava dizendo sobre aquilo que emperra na análise? Tem um livro que eu tenho lido recentemente, que eu tenho gostado bastante, do Jacques Alamillet, um psicanalista lacaniano, que chama O Osso de uma Análise. E o início do texto, ele vai trazer um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é aquele famoso poema, havia uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, no caminho tinha uma pedra. E ele vai destrinchar essa lógica do poema para metaforizar um encontro analítico. Todos os pacientes chegam, isso indubitavelmente, com uma pedra. Né? Assim, ó, tá difícil, tem uma pedra assim, né? Metaforizando. Que eu não consigo ultrapassar. Tem uma pedra no meu sapato que tá doendo. Tem uma pedra que eu não sei o que é isso, por que ela apareceu agora. Então o que fazer com essa pedra? Ele vai destrinchar isso no livro, que eu acho que é uma questão importante. O que ele está chamando de osso aqui, né, no psicanalista francês, ele vai dizer que na França, osso é entendido como uma dificuldade, um obstáculo, é que sem isso não há análise. Sem um obstáculo, sem uma interrogação, sem uma reticências, sem dúvidas,
não há análise, eu acho, pelo menos. A gente tem muita certeza, se o paciente traz sempre ponto de exclamação ao falar de si, assim, tá falando para quem? Para o espelho, né? E a gente precisa, com muito tato, cuidado e afeto, numa boa condução, poder possibilitar que aquele paciente transforme, às vezes, interrogações ou certezas muito grandes de si em vice-versa. Interrogação ou exclamação, em reticências, em ponto final, dependendo de alguma coisa, um término, sei lá, né? Um luto, no que é possível atravessar. E aí, ele vai dizer que, por exemplo, se a gente entende, a partir desse poema, que no meio do caminho tinha uma pedra, isso basta, o poema por si só acabou. O que o Drummond faz? Ele inverte as palavras. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Ele está dizendo o que com isso? Que eu achei formidável. Que o fala ser, que é o ser falante, que eles vão chamar, né, o paciente, ele não se sustenta falando só um significado. A linguagem não abraça, ela não universaliza só um significado. Por isso é tão importante a repetição. Por mais exaustivo, em alguns momentos, seja. Não é simples atender algumas repetições exaustivas. E é muito interessante que alguns analisandos falam pra gente como se fosse de fato a primeira vez ou algo inédito ali, né? E é muito importante a gente acolher isso sem dizer, por exemplo, eu acho que dependendo do caso, claro, coisas como, você já me disse isso. É importante a gente se fazer curioso nesse sentido para ver se algo emerge de novo. Então, quando ele fala que essa frase não basta só um sentido, é que quando o paciente chega, por exemplo, falando sofri bullying na escola, sou burro, ninguém me ama, todo macho é tóxico, né? A gente escuta isso. Como poder, sem romantizar, né? Porque eu acho que também não é por aí, mas como poder facilitar com que esse sujeito tenha outros significantes, outras palavras, outros sentidos menos endurecidos em si. Acho que o processo de análise é esse. Quem faz análise, né, sabe do que eu estou falando, eu imagino, assim, né? Porque a gente sente isso no corpo. Bom, e aí o Miller, ele vai dizer que o analista pode funcionar nesse primeiro momento, como eu tinha dito anteriormente, como a álgama, que é uma pedra muito preciosa, reluzente, o analista nesse lugar. Mas claro que sabendo manejar e intervir e conduzir esse lugar que o paciente nos coloca. Porque brilho por demais ofusca o outro. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, eu posso ofuscar o paciente. No sentido de ele tá me colocando tanto, ele tá me ovacionando tanto, tá me colocando num lugar tanto de mestria, que assim, ele não tá nem se escutando. Ele tá me colocando num lugar professoral. E isso é perigosíssimo. A gente caminha, muitas vezes, numa análise, no escuro, no não saber. Porque eu preciso escutar o paciente, o que ele fala da vida dele. Eu preciso trabalhar com as palavras que ele traz na clínica, e não com as minhas intervenções puramente teóricas, né? Que eu acho interessante, apesar de angustiante, confesso, é que eu estou terminando meu doutorado, e eu acho ótimo eu não ter a sensação de que o diploma vai me qualificar como bom analista ou não. Não é ter diploma de doutorado em psicanálise que te faz um bom psicanalista. Mas muito importante. E o que eu acho massa, que eu fui me dar conta quando eu estava tentando montar essa fala, acho que uns 90% dos meus pacientes não sabem que eu trabalho com psicanálise. Eu achei isso ótimo, assim, né? Achei ótimo, porque, bom, tem alguma coisa ali que está encontrando, né? Algo a ser, né, falado, assim, reverberado, né? E aí eu tenho percebido que o que permite um bom encontro na análise, isso eu venho estudando já há um certo tempo, desde a minha graduação, e venho sentindo isso a cada encontro com os meus pacientes, é que o olhar, o tom de voz, o silêncio, uma risada, quando bem colocada, vamos dizer assim, ou espontaneamente, claro, porque isso também não se programa, acontece quando eu trago o meu caldo cultural em cena. Isso que eu acho que faz isso que permite, que facilita, periodicamente dizendo, uma boa análise. O que eu estou querendo dizer com isso? A possibilidade do atendimento online facilita que a gente encontre pessoas de outros estados, fora da nossa bolha cultural mineira. Eu acho importante, né? Assim, bom, porque ao longo da minha formação eu fui entendendo muito uma psicanálise sudestina. E o pessoal do Nordeste, do Norte, do Sul, né? E aí quando eu fui escutando pessoas de outros estados, às vezes eu soltava um uai, por exemplo,
E aquilo dali, às vezes, era mais rico do que uma interpretose infinita minha na sessão. Né? Ah, se eu dou um ai aí, acho que é aquilo que eu falei te pegou, não sei o que, por aí vai. Né? Acho que tem um efeito. Então, eu estou entendendo que esse olhar, o silêncio, a presença viva, um bocejo, né? Uma expressão facial seria mais importante do que uma interpretação muito bem colocada teoricamente ali no momento, mas que não dá tanto efeito quanto no olhar. Bom, e aí eu estou entendendo também que a análise pode funcionar como uma poesia, no sentido de que a gente costura palavras junto com o paciente, a gente pode possibilitar, no que é possível, desenterrar palavras. O Freud tem um texto muito bom, 2 anos antes dele falecer, chamado Construções e Análise. E ele vai metaforizar a nossa função enquanto analista como um grande arqueólogo. O arqueólogo é aquele que está escavando objetos preciosos, né? De memórias ali. O que ele está querendo dizer com isso? A gente, enquanto analista, também, quando possível, capta objetos psíquicos soterrados pelo trauma do paciente, pela sua própria história, pelo recalque, enfim. Então, eu acho que isso é poesia. E aí eu fiz aqui uma alusão a um poema. Eu trouxe 2 trechos da Viviane Mosé, uma filósofa muito boa. O poema chama Poema Preso. 2 trechos, tá? O que eu tô querendo dizer com isso. Ela vai dizer que as pessoas adoecem da razão de gostar de palavras presas. Ou seja, assim, eu tô entendendo a partir disso. Muitos pacientes chegam pra gente com esse significante congelado. Eu sou isso, o outro é isso, o outro é aquilo, tá carimbando, né? E como a gente pode possibilitar, como escuta atenta, singularizada, né? Acolhedora, uma outra forma de ver o mundo e uma outra forma de ser visto. O outro trecho que ela vai dizer é que palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrimas. E aí eu fiquei pensando a partir desse trecho, bom, o analista se permite a embargar a voz? O analista se permite a se emocionar? Né? Sim. Eu acho que talvez há 30 anos atrás isso era quase um absurdo ser dito. Hoje em dia, ainda bem que eu acho que não é, né? Porque é isso, assim, a gente precisa de não esquecer que somos também atravessados por histórias, né? A gente é percorrido por afetos. E, bom, eu gosto muito do Ferenczi, que é um psicanalista contemporâneo do Freud. Eu estudo ele já há um tempo também. Ele tem uma frase que é maravilhosa. Se o paciente estiver muito confortável na poltrona e o analista estiver muito confortável na poltrona, não está acontecendo análise. E isso pode cair como uma linha tênue e cair na porradoterapia e angústia por demais. Mas não é isso que ele está querendo dizer. É necessário, eu acho que é, enquanto também paciente, que a gente não saia, que eu estou querendo dizer, a cada sessão, mas que a gente sinta algum efeito daquilo dali. De se escutar, de escutar, de acolher um corte, né, uma intervenção, um silêncio. Então, quando a gente está com essa cadeira tanto quanto bamba, eu acho que é aí que a gente pode sambar, né, com o inconsciente. Nesse sentido, que ela vai se abrindo ali, né? Eu gosto também de pensar que a gente, claro, tem uma escuta qualificada, teórica, sim, mas eu sempre gosto de falar que os livros, eu pelo menos defendo isso, os livros devem estar aqui nas costas, para a gente ficar um pouco mais confortável nessa poltrona, metaforicamente dizendo. Se a gente coloca o livro aqui, eu não vejo o paciente. Se eu catalogo a histeria logo, é neurose obsessiva logo, é psicose logo, a gente finda a singularidade ali, a gente rui o que há de mais nobre e humano que é o paciente, né? A sua singularidade. Bom, e também pensei assim, o que a gente faz quando encontramos sofrimentos tão distantes do nosso? Aqui eu elenco 3 meus, que são distantes para mim. Transfobia, racismo, misoginia. O que eu faço com isso? Por que algumas mulheres me procuram, não procuram outras mulheres, enquanto analistas, para falar de homens terríveis, que são mesmo assim, homem é bem complicado, né? Assim. O que acontece nesse processo? Por que me procuram? Né?
como que eu posso escutar alguém que sofreu racismo terrível enquanto um corpo branco? Eu estou preparado para isso? Acho importante levar em conta isso, né? Ainda bem que a minha clínica é bem miscigenada, né? E isso é muito importante, eu acho. E aí, gente, eu já estou terminando. Eu queria ler um texto, um breve texto que eu fiz para essa fala de hoje. É sobre o encontro. Eu vou ler aqui, tá? Então, pensar o que permite um encontro analítico, ao meu ver, implica justamente em descaracterizar o setting, tão moldado por anos, como um lugar quase asséptico, edificado por muitas teorias, tido como espaço neutro, blindado imaginariamente do mundo depois que a porta é fechada. Hoje, penso que um analista implicado, de fato, numa escuta singular do inconsciente, deveria não esquecer que suas intervenções também percorrem o inconsciente edificado em palavras, símbolos, leis e preconceitos que nos atravessam desde a infância, marcando um lugar minado pelo outro muitas vezes. Penso que estar advertido disso já pode ser um bom passo para habitar o espaço clínico sem desautorizar falas carregadas de afetos que querem escoar, para alguém que esteja ali, não só equipado por teorias ou títulos, mas ciente de que vivemos em uma sociedade assaltada por diversos preconceitos. Cada vez mais percebo que meus analisandos buscam um olhar de confiança, e por que não dizer esperança, frente aos destinos que eles mesmos dão ao sintoma por vezes tão mortífero. Facilitamos um bom encontro em análise quando convidamos o sujeito ao divã e não impomos no imperativo sádico e totêmico. A partir de semana que vem você se deitará ali no sofá. Habitamos nossa espontaneidade acreditando que é necessário, pelo menos na ótica winnicottiana, o paciente não comunicar tudo ao analista. Poder, paradoxalmente, se dar conta que é possível compartilhar silêncios sem se desnudar por completo. Não invadir silêncio com palavras. Nem todo fio de palavras do novelo psico precisa ser puxado. Somos espinhosos quando padronizamos o valor monetário para toda e qualquer demanda de escuta, não levando em conta fatores críticos do neoliberalismo, por exemplo, e seus efeitos na sociedade. Quando caímos numa interpretose sem fim, não deixando passar nenhum deslize na linguagem do sujeito, acreditando que somente de deslizes somos constituídos. O eu é ilusório para alguns analistas, isto é, tende a ser uma instância psíquica pouco escutada ou manejada no set. Mas é dele, penso eu, que temos muitas vezes notícias de como a carência de políticas públicas, da violência do Estado ou da necropolítica aparece no discurso do sujeito que ali se apresenta. Nos desconectamos da ética psicanalítica quando, num atendimento infantil, esquecemos que a criança é um sujeito, fruto dos romances familiares, mas não só. Quando tentamos interpretar todo e qualquer desenho minuciosamente. Mais uma vez, apoiado no Winnicott, a capacidade de criar, de rabiscar ou rascunhar um enredo lúdico já é sinal de saúde psíquica. Impedimos um bom encontro analítico quando acreditamos que o tempo lógico só está capturado em uma lógica de sessão mais curta. Quando achamos que uma sessão que extrapole o habitual seria necessariamente um eterno blá blá blá. Há momentos que nossos ouvidos precisam de amparar o que o tempo cronológico naquela sessão parece necessitar. Sabemos dos efeitos disso na clínica quando nós analisamos no posterior. Afinal, não é no depois que colhemos frutos doces, agridoces ou amargos de nossas intervenções? Ou do que o analisando captura no seu dizer?
Somos violentos quando caímos num exaustivo discurso binário na clínica e esquecemos das pluralidades de existir. Daí é um passo para fazer da lógica edípica um arranjo sintomático, no pior sentido do termo, defensivo e justificado para cair numa escuta pura e exclusivamente heteronormativa. Cafona, por sinal. Somos ingênuos ao considerar que a psicose trará obrigatoriamente um discurso confuso. Que o sofrimento psíquico será sempre mais avassalador que a neurose. Já atenderam um neurótico obsessivo virginiano? Desmentimos a quem nos procura quando acreditamos que o inconsciente não tem cor, ou quando achamos que todo atraso do paciente significaria resistência, que não podemos receber presentes que alguns parecem necessitar e nos dar em algum momento, como forma de materializar a transferência, quando recusamos um abraço no final da sessão. De fato, se apostamos que a costura transferencial acontece no caso a caso, obtemos por apostar, então, em nossa espontaneidade. Marca indelével e preciosa que o analista pode ter consigo, muito mais que título. Acredito que a clínica, um dispositivo de fato vivo e potente, não se faz sem afeto. Não desses sentimentais românticos, mas um afeto que possibilita novos contornos na luta que o paciente pode ter de si e do outro. Sim, infelizmente nem todos têm ou desacreditam na espontaneidade. Aqui penso que ela dá notícias por meio de uma gargalhada solta, de um bocejo, até e sobretudo no tom de voz e no olhar. Gosto muito de um artigo que se intitula Ouvir com os Olhos. Acho que uma análise suficientemente bem conduzida, longe do ideal de perfeição, é possibilitar espaço para o tropeço do analista em alguma intervenção, mostrando seus limites, humanidade, mas, sobretudo, a capacidade de sustentar um espaço lúdico entre o que é real e simbólico, um lugar potencial para viver. É isso. Obrigado.